O celular que fez aí? Sim. Pega lá assim, deixa eu ver se está transmitindo. Claro. Tá? Então, vivo. Bom, vamos começar mais um estudo. Esse é o terceiro estudo no livro de Judas, versículo 1. Judas 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Versículo 4. Porque se introduzirão furtivamente alguns, os quais já dantes estavam escritos, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Em versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Hoje eu quero ler o versículo 3, porque o versículo 3 engloba também esse estudo que nós estamos fazendo, relacionado ao versículo 11. O versículo 11 diz assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, nós já estudamos, foi o primeiro, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, que vai ser o de hoje, e pereceram na contradição de Coré. Então Judas está falando que para as pessoas não entrarem por esse caminho, nem as pessoas e nem as igrejas. As igrejas batistas verdadeiras, eu falo. Falamos mais de batista porque nós somos batistas. E o versículo 3 eu vou colocar porque ele engloba também esse ponto hoje. Ele diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, com muito cuidado, acerca da salvação comum,
tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, esse texto, esse capítulo de Judas, ele mostra essa questão das pessoas fazerem o que é certo. Nem tudo que se diz Senhor, Senhor, como Mateus diz, entrará no reino dos céus. Então, nós vimos o primeiro texto até o versículo 10, foi a primeira lição. Depois nós vimos a segunda, o caminho de Caim, que Judas falou, não entrem pelo caminho de Caim, que era do mal, do maligno, que representa uma religião falsa, uma religião baseada em obras. Esse foi o caminho de Caim, o caminho das pessoas que procuram servir a Deus da sua forma. E depois nós vimos também pereceram na contradição de Coré. Coré foi rebelde, né? Foi uma rebelião. Ele não aceitou a sua posição e ele, então, tornou-se uma pessoa rebelde. E muitas vezes as pessoas se tornam rebeldes hoje, pela Bíblia e dentro das igrejas. E quando eu falo igreja, eu falo das igrejas batistas verdadeiras, daquelas que procuram preservar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do meio, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Então são esses 3 pontos até aqui, e eu ainda vou terminar esse capítulo de Judas até o final, no outro dia, no outro domingo, mas hoje nós vamos ficar pelo prêmio de Balaão. É a terceira lição que se é ensinada aqui. Então, eu coloquei o caminho de Balaão como está na folha que vocês têm. E também depois eu posso disponibilizar. Então, o caminho de Balaão, o prêmio de Balaão. Não vai dar para ler tudo sobre Balaão, porque Balaão tem vários capítulos. Então, o texto básico da nossa folha é Judas 11, englobando 3, para batalhar pela fé, mas que cada um possa entender esses três caminhos, que eles estão presentes hoje dentro das igrejas e dentro do povo que diz servir ao Senhor. O texto-chave, que é o principal, vai ser Números, podem ir para lá, Números 22 ao 24, mas nós não vamos ler, eu não vou ler esse texto, porque seria o número 22, 23, 24, o 25 também fala, e o 31. Seriam 3 capítulos aí inteiro que fala sobre a história de Balaão. Mas o mais famoso quando se pensa em Balaão, pensa-se nesse número 22 e 28. Alguém quer ler? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? Então esse daqui é o texto mais conhecido sobre o Balaão, que a jumenta falou. Mas aí nós podemos ver que Deus também fala pelos animais. Fala que a jumenta falou, é o texto mais conhecido. Quando se fala de Balaão, pensa-se logo na jumenta. Mas a história de Balaão é bem outra. É uma história mais complicada. E é isso que nós vamos ver. Então não vou, se você quiser conhecer toda a história de Balaão, particularidades, você vai ler capítulo 22, 23, 24, 25, do 1 ao 3, e o capítulo 31. Aí você vai entender
toda a história de Balaão. Lição na folha. Não ser desobediente. É o que nós vamos ver durante todo esse estudo. Ganancioso. Visar dinheiro. Visar só bens materiais. Ganância. E promover tropeço para que outros caiam. Eu citei aqui 2 exemplos. Caiam em quê? Nos erros de doutrinas erradas nas igrejas verdadeiras de Cristo. Então a lição é não ser desobediente, ganancioso ou promover tropeço para que outros caiam nos erros de doutrinas erradas nas igrejas verdadeiras de Jesus Cristo. Cristo organizou uma igreja, ele fundou a igreja, deixou a igreja em Jerusalém, e essa igreja, ela vem pelos tempos, pelos séculos. Nós não provamos a cadeia de igrejas, mas que uma igreja, ela organiza a outra. E nós fazemos parte desse grupo de igrejas. Os missionários que vieram para o Brasil, pastor Steve, pastor Rossi, pastor Roger, e outros, mas os principais são esses, os primeiros que formaram a primeira igreja no Jabaquara, em São Paulo, eles vieram e trouxeram esse tipo de igreja para nós. Eu tenho estudado sobre os batistas e eu tenho encontrado neles a melhor doutrina que se existe. Mas muitas igrejas já não são mais assim, como foi no princípio. Então, a lição é não promover tropeços para que outros caiam, erros de doutrinas erradas nas igrejas. Muita coisa que se foi ensinado no começo, não se crê mais hoje em muitas igrejas. Elas entraram por muitos erros. E entra, então, na história do Balaão aqui, o caminho dele, tropeços. Muitas coisas têm acontecido, a internet tem promovido muitos grupos, muitas doutrinas, muitos erros, e muitos irmãos, irmãs e pastores e líderes têm caído nesses ensinos errados que lá se ensina. E eles são tropeços. Muitas pessoas hoje são mais líderes do que membros nas igrejas. Muitos não respeitam nem seus líderes, seus pastores. Eles aprendem tudo na internet, coisa que é errada. Você está causando tropeço. Por quê? Porque Deus colocou como Coré lá, ele colocou pessoas para fazer as coisas e para liderar. Então, a pessoa tem que, cada um com seu dom. Não aprender fora da igreja. Aprender fora da igreja, em internet, em livros, em programas de televisão, em outros lugares, isso é errado, porque não faz parte daquele grupo ou daquilo que às vezes a igreja sua crê. Então é o nosso propósito que esses estudos aqui venham no futuro ajudar o nosso grupo aqui a aprender as coisas corretas. E 2, viver no meio dos gentios. Gentios são pessoas do mundo, a lição. Viver no meio dos gentios, pessoas do mundo, fazendo seus erros e seus costumes. Exemplo da igreja em Pérgamo. Nós vamos ver isso no finalzinho da lição. Então, as pessoas hoje, elas se convertem, e muitas vezes as igrejas fazem isso, e trazem as coisas dos gentios, que são chamadas de pagãs, para dentro das igrejas, ou vive da mesma forma. Então, isso não é certo, isso é causar e promover tropeço. Número 1, quem era Balaão? Então, nós vamos agora ler os versículos. Primeiro, temos que conhecer o personagem, saber quem ele era. Então, quem era Balaão?
Balaão prestava serviços espirituais ou era alugado para isso. Voltando um pouco aí, Deuteronômio, aliás, para frente, Deuteronômio 3, 23 e 4, vai falar do Balaão. Então, nós vamos começar a entender a questão de Balaão. Então, Balaão prestava serviços espirituais ou ele era alugado para isso. Quer dizer, as pessoas pediam seus serviços. Os versículos 1, 2 e 3, eles ensinam nesse texto que tinha um grupo de pessoas que não poderiam entrar na congregação, ou seja, não poderiam fazer parte do culto lá dentro. Eles podiam ficar fora, mas eles não podiam entrar. E o versículo 4 vai nos mostrar essa questão. 4 e 5. Versículo 4. Porque não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saís do Egito. Saíram sem comida. E porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te amava. Então, Deus não quis ouvir Balaão. E o versículo 4 fala que alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então, esse é o Balaão. Aqui já um dos encontros, ele é contemporâneo à época de Moisés. A sequência vai mostrar uma outra coisa, deixa já no versículo aí que nós vamos ver. Então, aqui tem a menção sobre Balaão. Quem era Balaão? Não era hebreus. Olha, 23 e 4. Balaão, e no final do versículo diz assim: e porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia. Então, Balaão não era um profeta hebreu. Muitos têm tido ele como um profeta de Israel, mas ele não era hebreu. Ele era da Mesopotâmia. Nós vamos ver mais adiante isso. Então, ele era uma figura mística que Deus falou com ele, mas ele não era profeta hebreu. Então, nós podemos ver que o perigo nas igrejas e nos grupos e nas famílias e na sua vida vem de fora para dentro. Nunca de dentro para fora, sempre de fora para dentro. Tem sempre um acontecimento externo que entra para causar esse tropeço. E também nós podemos ver Números 22 e 5. Quem era Balaão? Ele não era hebreu. Diz aqui, o versículo 22 e o 5. Números 22 e 5. Números, eu vou seguindo a folhinha, porque senão o tempo passa e fica muito extenso. Vamos ler. Este enviou mensageiros a Balaão. Este é quando fala esse, mais acima, é Balaque, que era o chefe, o rei dos Moabitas. Lá em cima, nos versículos 1 e 2, fala sobre ele. Enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, cidade onde ele estava, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo:
Aqui está mais uma prova que ele não era hebreu. Por quê? Olha como o Moisés fala. Eis que um povo saiu do Egito. Não inclui Balaão nesse povo. Um povo saiu do Egito. Eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Então, mais uma vez, pode-se ver que Balaão não era hebreu. Ele era da Mesopotâmia. Não se inclui ele no povo de Deus aqui. Eis que um povo saiu. Não falou, eis que o seu povo saiu. Fala que um povo saiu lá do Egito. Então, Balaão era um tipo de pessoa mística que o povo acreditava nele, mas Deus falou por ele aqui. Nós temos só esses versículos que falam esses textos aqui. Agora eu vou entrar num outro ponto. Era um adivinho. Josué para frente, nós vamos entendendo quem era Balaão. Josué 24, 13 e 22. Era um adivinho. Agora você vai entendendo quem era o Balaão que Judas está falando, que não era para a gente seguir. Os adivinhos hoje não são só pessoas que fazem bruxarias, que fazem coisas, mas pessoas que muitas vezes estão na televisão pregando um evangelho falso, falando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Esses estão causando tropeço. E Judas fala, não entrais pelo caminho, pelo prêmio do engano de Balaão. Por que engano? Porque Balaão enganou o povo de forma sutil, a pecar. Ele era um homem inteligente. Então, muita gente, hoje inteligente, na televisão, na internet, tem enganado o povo de forma a fazer as coisas erradas. E as pessoas pegam e trazem essas coisas para dentro das igrejas e começam a ensinar coisas erradas. 22. Josué 13, 22. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que com ele foram mortos. Então, Balaão era uma pessoa que adivinhava. Ele era uma pessoa que as pessoas iam atrás deles para saber sobre encantamentos, assim como Saul foi atrás daquela pitonisa de Endor para saber se realmente Samuel ia falar com ele. Balaão era um adivinho. Voltando para Números, Balaão era um vidente. Veja que ele não tem nada do Senhor no meio dele. Então, um vidente. Isso vai se tornar no capítulo 24 e versículo 15. Onde vai estar aí, onde a Bíblia se refere a um homem de olhos abertos. Que era uma referência a pessoas que adivinhavam. Diz assim: então proferiu a sua parábola e disse-lhe, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. O homem de olhos abertos se refere a um vidente. Então, Balaão não era um profeta de Deus. Deus falou por ele, porque ele Balaque foi atrás dele para amaldiçoar o povo de Deus. Ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele não era um profeta como de Deus, do povo de Israel, porque ele não era nem israelita. Quem era Balaão? A última parte aí, lançava tropeços ao povo de Israel para pecar. Números 31 e 16, por isso que eu falei que vai até o 16.
ele era muito astuto, e por isso Judas, Pedro e João, os três, João, Pedro e Judas, falam e ensinam para evitar os ensinamentos de Balaão. Por quê? São os tropeços que o povo pode cair. Os tropeços, eles existem, nós não podemos ignorá-los, eles existem. E você precisa não fazer como Hebreus, não se embaraçar nesses tropeços para que sua vida espiritual venha a falhar. E se você se enroscar em alguma coisa, você deve pedir perdão a Deus e se livrar disso, mas não fazer com que outros tropecem e continuem tropeçando. Nós somos pecadores, nós tropeçamos, nós erramos, mas existe a questão do perdão, e para a gente pedir perdão e continuar a vida cristã para frente. Só procurar não fazer mais aqueles erros. Como o Provérbios diz, não cair mais no buraco. Se você cair uma vez, procura não cair a segunda. Se cair a segunda, não procura cair mais a terceira, porque aí vai ficando um rotineiro. Então, ele lançava tropeço ao povo de Israel para pecar. Número 31, 16 diz: eis que estas foram as que, por conselho, conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga, quer dizer, condenação, entre a congregação do Senhor. Então, ele causou tropeço. Balaão, ele causou um tropeço inteligente. Nós vamos ver agora o que ele fez. O Balaão, ele não, de imediato, ele falou para o Balaque, porque era Balaque um outro rei, para que eles juntassem o exército e pelejasse contra Israel. Mas ele foi sutil. E nós vamos ver essa sutileza dele aqui. Mas esse conselho que Moisés está falando aqui no versículo 16, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, os conselhos. Quer dizer, os problemas, eles vêm de fora para dentro. Muitas vezes os cristãos, eles aprendem coisas erradas fora e começam a trazer para dentro das igrejas, para dentro do grupo que faz parte. E não é aquilo que o grupo crê, não é aquilo que às vezes o pastor ensina, não é aquilo que muitas vezes é se ensinado. Muitas vezes não foi aquilo que foi aprendido no começo. Eu sempre falo das nossas igrejas, das igrejas do pastor Steve principalmente, que os irmãos precisam voltar lá no começo e ver o que era ensinado e o que está sendo ensinado hoje. Muitos tropeços entraram, muitas doutrinas erradas. E aqui, esse Balaão, ele que não era hebreu, não era profeta, era um adivinho, era um vidente, como nós já lemos, e ele lançava tropeços ao povo para errar. E os conselhos deles não foram nada bons, Números 31 e 16. Vamos ver o que ele fez. Números 25, de 1 a 3. Voltando um pouco aí. Veja a sutileza dele. Israel estava ali parado, em Peor, e o Balaque, ele ficou com medo, então ele queria que ele amaldiçoasse o povo. E o Balaão era a pessoa que eles achavam que era um profeta. E ele não era hebreu, ele era da Mesopotâmia.
E o capítulo 25, de 1 a 3, fala isso. Ó, e Israel deteve-se em Sitim. Quer dizer, eles pararam, montaram o acampamento, porque era assim, e o povo começou a prostituir com as filhas dos Moabitas. Era Moabe. E elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, veja, é o conselho de 31 lá. O Balaão, ele não falou para o Balaque e para os midianitas juntarem um exército e ir contra o povo de Deus. Mas o que ele fez? O que ele ensinou aqui para ele? O conselho do 31 e 16. Ele aconselhou o povo a misturar-se com os midianitas e moabitas. E começaram a juntar-se um com o outro. Por quê? Porque ele sabia que Deus não ia aprovar aquilo que Deus não aprova até hoje. O crente tem que viver separado do mundo, não de acordo com o mundo. Então, o que eles fizeram, esse conselho de Balaão no capítulo 25 aqui, ele fez uma coisa assim, para que Deus parecia boa, porque eles estavam juntando, mas no fim, o versículo 3 fala que a ira do Senhor se acendeu porque o povo misturou com Israel. E Deus não queria, e Deus não quer. 1 Coríntios 6 fala, né, que comunhão há entre o justo e o injusto, o ímpio, a luz e as trevas. Hoje tem muita a sociedade entre crente e não crente. É a mesma coisa que aqui. Vai causar tropeço. Deus não aprova. Namoros com cristão com não cristão. Deus não aprova. Trazer as coisas para dentro da igreja que são do povo de fora. Deus não aprova. Isso causa tropeço, só causa problema. Muitas vezes alguém fala, mas não tem fulano aqui, então não, meu filho ou minha filha vai ter que namorar alguém de fora. Isso é a mesma coisa que Balaão fez, misturou o povo. Dando sequência. 2. Textos que ensinam a desviar do sistema de Balaão. Na folha. Desviar da impiedade, dos erros que o mundo, as pessoas cometem. Segundo Pedro 2, 9. Então, nós estamos falando de Judas 13, hoje é a terceira lição, sobre Judas falou, olha, desviem do caminho de Caim, do caminho de Coré e do engano de Balaão. Essas lições são para nós hoje, as igrejas de Cristo. Então, Pedro fala também na segunda epístola, capítulo 2. Eu não vou ler todo esse capítulo, mas eu aconselho aqueles que estiverem assistindo, ou os que estão aqui, a lerem todo esse capítulo, que você vai entender melhor. Mas o nosso tempo não vai dar. Então, textos que ensinam a desviar do sistema de Balaão. O sistema de Balaão, de Caim e de Balaão, Caim do maligno, a religião falsa, a servir a Deus da forma que as pessoas querem, não da forma que Deus quer. O outro é a rebeldia, e o Balaão, os tropeços. O 9, então eu vou começar aqui o 9, mas é interessante ler o capítulo 2 inteiro. Diz assim, segundo Pedro 2 e 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Então Deus, ele livra, né, ele livra através do ensinamento.
E esse ensinamento vem de dentro da igreja, não vem de fora. É uma coisa que é igual, isso a gente vê em Moisés. Foi o que Judas falou lá, o engano esqueci o nome, do Coré. O Coré achava que não precisava ter líder. Não é bem assim. Então, o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. Piedosos são aquelas pessoas que vivem de acordo com a Bíblia, separados. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Os injustos são aquelas pessoas que não praticam o que a Bíblia ensina. É os que fazem errado. Justiça e injustiça, ou justo e injusto. Justo é o que faz o certo. Injusto é o que faz errado. A Bíblia manda fazer uma coisa, essa pessoa faz outra. A Bíblia manda se arrepender, ele não se arrepende. A Bíblia manda, é a primeira coisa, né? Manda não roubar, manda não se prostituir, manda não fazer isso. A pessoa faz, né? Um injusto, um ímpio. E essas pessoas, ele livra um, que é o justo, e ele vai castigar o outro. Aí reserva o injusto para o dia do juízo, para ser castigado. Essas pessoas não ficarão impunes. Versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, quer dizer, os desejos da carne, andam em concupiscência, que são desejos de imundícia, despreza autoridades, atrevidos, obstinado, não receando blasfemar das divinidades, quer dizer, não respeita ninguém, faz o que ele bem acha. E ele vai, então, falando dessas questões. No versículo 11, ele fala: entretanto, os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Então, quer dizer, os anjos, eles respeitam, eles sabem que não pode fazer isso. Então, evitar, desviar da impiedade, do que é errado, dos erros do mundo, do que o mundo faz. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, é o mundo que nós temos aí fora, e não cessando de pecar. Peca-se continuamente. A pessoa nunca procura fazer aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia ensina. Essas pessoas, eles vão de mal a pior. Né? E muitas vezes leva muitos cristãos a também fazer essas coisas. Nós vemos isso na TV, na internet, e nós vemos isso em muitas coisas religiosas. E ele está falando aqui de líderes religiosos que fazem isso. Engodando as almas inconstantes, olha aqui, olha. Então tem que tomar cuidado para você não ser um inconstante, ou seja, tropeçar, que é o nosso assunto. O assunto do Balaão era causar tropeço. Então muitas pessoas tendem a fazer com que você, né, vá tropeçar. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então, hoje, muitas pessoas são tentadas a fazer isso, são tentadas a pecar. Mas ele pode livrar, como o versículo 9, e você pode ser um inconstante que caia no erro. E aí, caindo no erro, Deus vai, de alguma forma ou de outra, ele vai usar a vara, como diz os Hebreus. E o versículo 14 que nós queremos aqui, que ele vai falar realmente do Balaão, ele fala assim, porque eles fizeram a mesma coisa que Balaão, as pessoas fazem assim. Né? Igual nós podemos ver essas tatuagens hoje, né? A Bíblia fala no começo que não façais marcas. Hoje nós vemos muitos crentes fazendo marcas. Crentes mesmo. Aí muitos, eu conheço pessoas que já me disseram assim, eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz uma cruz. Então, tem coisa errada aí, tem pessoa enganando os outros, não seja enganado. Tem muitos balaãos hoje no meio religioso. Então, cuidado com isso. No versículo 15.
o 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, isso que eu falei, né? Onde está o Balaão? 15. Os quais deixaram o caminho direito, alguém que estava andando certo, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, o prêmio daquilo que estava sendo errado. Então Pedro fala para nós, assim como Judas lá no versículo 11, não desviar do prêmio de Balaão. Então, muitas pessoas estão enganando. Às vezes você fica vendo programas religiosos na TV, programas nisso, aprendendo na internet certas coisas, que são coisas que, como Pedro falou, pessoas que estão enganando porque não estão ensinando aquilo que é exatamente como a Bíblia ensina. Cuidado com isso. E o outro texto que nós temos, então, esse tópico de Pedro, eu escrevi assim, desviar da impiedade, dos erros que o mundo e as pessoas cometem. Não esquecer do versículo 9. Quem não é crente aqui, presta atenção nesse versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, aquelas pessoas que realmente são cristãos, e reservar os injustos para o dia do juízo. Os injustos são aquelas pessoas que não querem Jesus. Eles não querem seguir a Bíblia. Eles preferem tudo aquilo que o mundo oferece. Quando nós falamos mundo, são as obras, as coisas que o mundo nos dá. O divertimento, os prazeres, o dinheiro. As pessoas trocam, e muitas vezes o cristão também troca. Né? O trabalho é mais importante, os filhos são mais importantes, a faculdade é mais importante. Não, você tem que buscar a Deus em primeiro lugar. E se você não tem Jesus ainda, você está nesse caminho, nesse grupo de injustos, que são ímpios. E os ímpios vão perecer eternamente. E o último assunto é lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, onde ele fala aqui para uma igreja, a igreja de Pérgamo, lá no versículo 12, e o anjo aqui é ao dirigente, ao líder. Olha, a mesma coisa, eu acredito, e sempre acreditei, que essas 7 igrejas, elas não são épocas, elas representam as igrejas verdadeiras em todas as épocas. Elas não são épocas como as pessoas pensam. Que nós temos 7 tipos de igrejas hoje. E eu digo de igrejas que eram verdadeiras. Tem aquela de Éfeso, tem essa de Pérgamo, tem aquela de Esmirna, que está totalmente fora. O que a Bíblia fala é que elas podem voltar para o verdadeiro evangelho, para aquilo como ela foi ensinada no começo. Essa é a minha questão. Uma vez eu perguntei ao pastor Steve, o que é que você crê sobre essas igrejas? E perguntei uma vez, perguntei outra, ele falou assim, você já tem a resposta, você já sabe o que eu penso, é o mesmo que você pensa. E então essas igrejas, eu acredito que elas são tipos de igrejas que eram verdadeiras ou que são verdadeiras hoje, mas que alguma coisa pode estar errada dentro delas. Nós temos até a Laodiceia, mas o maior grupo de pessoas e teólogos, eles acreditam que essas igrejas são épocas. Não tem muito sentido, historicamente estudando. E o interessante é que, mais uma vez, é outro perigo grave que está acontecendo, é que as pessoas estão aprendendo na internet. Eu falo isso porque eu vejo os grupos, a maioria são membros, não são líderes, e eles ficam postando como se fossem pessoas que tivessem um conhecimento, que tivessem uma responsabilidade de cuidar de um grupo. E se você for analisar cada igreja dessa, olha, veja bem se não é parecido com o que Deus falava lá no povo de Israel.
Deus ele não falava nem para Arão, que era o sacerdote, ele falava para Moisés. Moisés falava para Arão, vai lá e faz. E você precisa pegar o versículo 12, para todas as 7 igrejas aqui, e há o anjo é o líder, é o pastor da igreja que está em Pérgamo, escreve. Então a liderança é uma coisa que se tem acontecido hoje, é que as pessoas são líderes e não são membros. Todo mundo é líder. E às vezes o único que é membro é o pastor, o líder da igreja, porque ninguém ouve. Eles ouvem, aprendem fora. E aí estão entrando pelo caminho do Balaão. Por quê? E de Coré, da rebeldia. Mas ele fala o que ocorria ali. Ele também vai falar do Balaão, que é o nosso assunto. A prática reprovada na igreja de Pérgamo serve para os nossos dias atuais na vida congregacional. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Veja bem, é o que mais tem hoje. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Aqui João fala mais esclarecido, né? É aquela coisa, o pastor está falando uma coisa, está ensinando uma coisa, aquele irmão, aquela irmã, aquele grupo está falando, não é assim não, você está equivocado. Mesma coisa que muita gente tem feito isso hoje. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicassem, misturassem, né? E hoje, então, o que acontece muitas vezes na vida das pessoas? Você vai para o trabalho, você se envolve com seus amigos, e os seus amigos eles te convencem em fazer certas coisas. Dentro das igrejas, onde está o perigo? As pessoas aprendem fora, levam para dentro da igreja e ensinam lá dentro, através de grupos. Ou vão aprender na internet através de grupos, levando as coisas erradas para dentro, fazendo o trabalho de Balaão. Balaão ensinava a causar tropeço. E aí, o que acontece? Uma confusão danada. As igrejas começam a cair no erro, na mistura doutrinária, na mistura de ensinos que ela não aprendeu, que não foi assim no começo, e o problema vai sempre ficar maior. Então ele fala aqui sobre isso. João explica um pouco melhor, que existe muitos Balaãos dentro das igrejas, dentro dos grupos, causando tropeço. E Judas fala lá para você não entrar pelo caminho de Caim, não entrar pelo caminho de Coré, e não ir pelo engano. Nós somos esclarecidos pela Bíblia, ensinados para não ser enganados. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, ele não vai enganar. Continuando nosso texto. Em Pérgamo, na folhinha, havia uma postura recomendada por Deus, mas também havia uma prática que ele reprovava. Era uma igreja das 7 da Ásia, igreja verdadeira. Então, uma igreja verdadeira, ela pode ter coisas aprovadas e coisas reprovadas. Esse é o cuidado que se tem que ter. Continuando a folhinha, Pérgamo exaltava a Cristo, mas não promovia a santidade. Então, eles se misturavam com as coisas. Poderia falar muitas coisas aqui, mas Pérgamo era um centro grande, tinha um lugar que se prestava culto ao imperador, e tinha uma cultura naquele lugar em que o povo da igreja estava participando. Então, estava se misturando. Poderíamos falar mais coisas aqui, mas não é isso. Quer dizer, o que Deus tinha contra eles é que eles estavam se misturando com as coisas de fora daquele lugar, participando das festas tradicionais, culturais. Hoje você
tomar muito cuidado com festas culturais. As pessoas estão usando festas culturais, porque ameniza as coisas, e muitos crentes participam. Ou muitas vezes traz para dentro das igrejas. E aqui, mas não promovia a santidade, que é a separação de tudo. Eles se esqueceram de que a fé cristã relacionasse essencialmente com a pessoa e obra de Cristo. Cristo não participou, não misturou as coisas. Ele ensinou uma separação total. Ele não misturou as coisas de fora com os seus ensinamentos. Por um lado, e com a vida de retidão e coerência com a verdade de outro. Então, a importância aqui é não ser enganado, não participar de coisas erradas, não se misturar. O que ele está ensinando para essa igreja de Pérgamo é que eles não deveriam se misturar com as coisas de fora, do mundo e daquela região deles ali. Cada igreja tem uma região e tem seus costumes, e às vezes você, por não ter lugar para ir, você começa a participar disso, né? Ou fazer outras coisas. Continuando nossa folhinha aqui. Balaão aconselhou a mistura. Esse é o problema. Balaão, ele aconselhou a mistura, que as pessoas se misturassem, que não tinha problema. Mas a intenção dele era que Deus destruísse Israel para que os midianitas e os moabitas pudessem vencer. E lá nós vemos que ele é morto também no final, lá em Deuteronômio 23 e 4. Não ficou sem castigo, não. Então, Balaão aconselhou a mistura. Aconselhou o incitamento ao pecado, a imoralidade sexual, como as mulheres pagãs, de fora, né? Fazer as coisas de fora nos nossos dias. Aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim, os homens de Israel participaram das suas festas idólatras e se entregaria à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles, e eles se tornariam fracos e vulneráveis. É o que o tropeço, o engano pode fazer hoje, tornar-se as pessoas fracas e vulneráveis. Veja que Balaão não incitou a que usasse o exército, mas que usasse as mulheres, que eram as mais frágeis na época. E elas foram o tropeço. E depois, se você ler o Números 31, você vai ver que o povo de Israel culparam as mulheres. E então Moisés ficou irado e mandou que se exterminasse tudo. Então Balaão aconselhou a mistura. Terminando. Portanto, o ensino de Balaão, versículo 14, significa comportar-se de forma mundana. Ser como o mundo. Significa comportar-se de forma mundana e ser como o mundo. Então, esse é o que Judas fala lá. Não. Olha o que ele fala, o Judas, o 11. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Não fazer isso. O ensino de Balaão significa comportar-se de forma mundana, ser como o mundo. E também fala dos nicolaítas, que eu não vou falar aqui, mas eu só vou ler. E o ensino dos nicolaítas, que é o versículo 15 lá, é seguir líderes conquistadores que destacam a graça em detrimento da lei moral de Deus, de forma a justificar seus pecados. É o que eu falei. Os nicolaítas também eram um problema para a igreja de Pérgamo, versículo 15. Assim também tem os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Quando a igreja, as pessoas começam a seguir líderes que ensinam coisa errada. Eu vou ouvir aquele programa, mas ele ensina o que é certo? Se não ensina, você está dentro da doutrina dos nicolaítas. Então, desliga, não faça parte. Eu aconselho que você, em questão religiosa,
siga a sua igreja. E eu falo de igreja batista, igreja verdadeira. É o meu foco aqui. Não fica lá atrás de outras coisas. Nós temos em São Paulo muitos problemas de mistura, né? O filho é pastor de uma igreja, o outro é pastor de outra, o outro assiste outra, então vira-se uma mistura danada. E aí gera-se um problema enorme, porque há uma mistura muito grande. Ninguém quer magoar o outro, então faz um equilíbrio. Então os nicolaítas eram esses líderes que eles falavam de Deus, mas eles justificavam seus pecados. Concluindo, Judas 11, para a gente terminar aqui essa quarta lição, né? Que foram 3 aqui só no versículo 11, o caminho de Caim, a contradição de Coré, igual o prêmio de Balaão, e foram levados, deixa eu ler o versículo inteiro. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, Judas fala, Pedro fala, Números 22 a 24 e 25 e 31 fala, e João também fala no Apocalipse. Tá? O cuidado com o engano. Não seja enganado. Procura a Bíblia. Se você não é crente ainda, procura saber o que é que Deus tem para você. Jesus Cristo ele já morreu na cruz, e o que ele manda, a primeira coisa é se converter. E depois, Romanos 6 fala que nós devemos andar em novidade de vida. E depois também, né, 2 Coríntios 5:17 fala o quê? Alguém lembra? Que nós somos nova criatura. Nova criatura porque nós temos agora a Bíblia e nós temos o mundo e nós temos que ser separados. Pedro falou isso, né? Ser piedosos. E não mais entrar no engano. Então, que Deus possa abençoar esse dia e essa mensagem. E que você possa, então, nessas 3 mensagens que vai ficar aqui no meu canal, e possa entender o que é que o Judas tentou explicar e ensinar para não se envolver no prêmio, no caminho da religião falsa, no engano e na rebeldia. Não seja rebelde, não seja enganado e não sirva a Deus da forma que você acha que é certo, mas da forma que seja bíblica, que seu pastor ensina numa igreja verdadeira. Procure uma igreja verdadeira. Essa é o meu conselho para você. Se você não tem dúvida ainda, ore, porque o Espírito Santo conduz na verdade. João 16, 14, 15, 16, fala isso, que o Espírito Santo conduz as pessoas para a verdade. Que Deus possa abençoar.